Ah, eita glória. Aleluia. Antes de dizer o tema, ô Dilo, se puder tirar o meu retorno aí, por favor. Antes de dizer o tema, eu queria dar o pano de fundo dessa ministração. Ela surgiu quando eu estava assistindo um filme chamado Velozes e Furiosos. Quem já viu a franquia Velozes e Furiosos? Né? Mais precisamente o filme número 5, que é o filme que foi gravado aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E tem uma parte, né, que eles precisam cumprir uma missão, eles precisam cumprir um objetivo ali, e eles se deparam com um lugar totalmente fechado, um lugar totalmente quase inacessível, e aquelas pessoas daquela equipe, eles começam a trazer um relatório bem contrário, né? Eles começam a dizer que era impossível entrar naquele lugar, eles começavam a dizer que era impossível realizar aquela missão, que era impossível que aquele plano desse certo, né? E eles começaram a levantar uma série de empecilhos para que aquela missão fracassasse. Só que chegou um certo ponto que todos eles pararam de falar e olharam para o Toretto, né, que era o líder deles ali, esperando uma resposta, um posicionamento de Toretto. E Toretto pegou todo aquele relatório que trouxeram para ele e ele fala assim: isso não muda nada. Eita glória. Ele fala, aleluia. Calma aí, igreja, tá? Estão ajeitando, vai dar tudo certo, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. No final tudo dá certo. Se não deu certo, porque não é o final ainda. E o Toretto chega, né, ele fala assim, ó, isso não muda nada, né? Então nós vamos seguir com o plano, nós vamos seguir com aquela estratégia que a gente tinha traçado antes, esse relatório contrário, isso que vocês estão dizendo, isso não vai mudar nada daquilo que a gente já planejou. Amém? O tema da minha ministração, não sei se já está pronto ali. Ah, está ali já. Essa produção é um sucesso. E o tema é isso, então. Isso não muda nada. Amém? Diga comigo aí. Isso não muda nada. Aleluia. No nosso dia a dia, nós somos bombardeados, né, por situações, por pressões, aflições, por pessoas que trazem relatórios contrários para a gente o tempo todo, né? Parece que tem pessoas que servem no departamento de trazer problema, né? Pessoas que só vêm falar com você para falar problema, é problema, é problema, né? E nós somos bombardeados diariamente por isso, né? Pessoas que o foco delas estão no problema, estão nas aflições, estão na angústia. A Bíblia, ela fala assim que nós vamos passar por aflições, a Bíblia fala assim que nós vamos passar por pressões, né? Exemplo, está lá em João 16:33, na metade do verso fala assim, no mundo vocês terão aflições, né? Salmos 34:19 fala assim, muitas são as aflições dos justos, né? Então ninguém está isento de pressão, ninguém está isento de aflições, uma hora ou outra elas vão aparecer. Mas existem pessoas que elas focam, o foco delas é no problema. O foco delas é nas pressões, nas aflições. Então, tudo que essas pessoas falam, fazem, é voltado para o problema. Mas nós sabemos que para cada versículo que a Bíblia traz de aflição, existe uma parte de renovo do Senhor. Amém? Existe uma parte que nós somos assistidos pela graça de Deus. Se você for rápido de Bíblia, abre comigo lá em Salmos 34:19. Salmos 34:19 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Em João 16:33, diz assim, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, para esses dois versículos de aflição, de pressão, nós temos uma parte que nós temos assistido pelo Senhor. Sabe? Se você está passando por pressão, está passando por aflição, está no vale,
está no deserto, está onde você chama que está, você vai ser assistido pela mão do Senhor. Amém? Vai ter uma graça que te assiste, vai ter uma graça que te acompanha. Amém? Então, tá pressão, tá punk para todos os lados. A graça do Senhor está com você. Amém? Aleluia. Aleluia. Existem pessoas que receberam promessas do Senhor, existem pessoas que receberam visões acerca de seus futuros, né? Pessoas que Deus chamou, Deus entregou sonhos, Deus deu ideias, né, geniais para essas pessoas, só que essas pessoas elas estão acovardadas através do medo, através das pressões. Essas pessoas elas se acovardaram diante das pressões. Sabe? Existem pessoas que têm grandes potenciais de ser grandes empresários, grandes ministros, né? Só que não fazem porque na primeira pressão, na primeira afronta que teve, parou. Sabe? Mas a vontade de Deus nunca foi que você parasse. Sabe? A vontade de Deus nunca foi que você desanimasse. Quantos aqui sabem que Deus não pode mentir? Então, se Deus ele te deu um sonho, te deu uma revelação, te falou algo, você acha mesmo que Deus deixaria de cumprir com a sua palavra por conta da primeira pressão? Sim ou não? Não, né? Sabe, e por que muitas vezes a gente se acovarda diante das pressões? Porque muitas vezes a gente deixa que as pressões, o medo, as aflições falem mais alto do que aquilo que Deus falou. Ficou reflexão da igreja. Nós precisamos ter um posicionamento diante das pressões. Quando chegam várias informações, quando pessoas se levantam para trazer relatórios negativos, quando aquele enviado do Satanás chega para falar para você que não vai dar certo, você precisa se posicionar à altura da palavra de Deus. Você precisa se posicionar. Quando alguém chegar com um relatório contrário, dizendo, fala assim, isso aqui não vai dar certo, chega com a palavra de Deus, falando assim, já deu certo. Amém? Nós precisamos ter um posicionamento firme. Assim como aquele líder Toreto teve, quando as pessoas chegaram, não vai dar certo, isso não muda nada. Porque eu já tenho um posicionamento, eu já tenho uma palavra de Deus. Amém? Aleluia. 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 Deus é bom. Lá em 1 Pedro 4, só no comecinho do verso, na parte A do verso, diz assim, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Amém? Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca para concordar com aquilo que Deus fala. Nós precisamos abrir a nossa boca para falar a palavra de Deus, para declarar a palavra de Deus. Sabe, nós não podemos abrir a nossa boca para concordar com aquilo que o diabo fala, para aquilo que as pressões estão te mostrando, para aquilo que as circunstâncias estão te mostrando. Abra a sua boca e fale a palavra de Deus. Amém? Ei, mas está pressão para todos os lados, Cleiton, financeiro está punk, olha, estão falando que não vai dar certo, estão falando que eu não vou prosperar, que eu não vou ser curado, a minha empresa vai falir. Ei, os burburinhos de fora, essas pressões de fora, isso não vai mudar em nada aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe, maior é que está em nós do que que está no mundo. Amém? Essas vozes que vêm de fora, essa pressão toda de fora, isso não vai mudar aquilo que está dentro de você, meu irmão. Amém? Então, quando uma pressão chegar, quando algo se levantar, se lembre daquilo que foi depositado dentro de você. Se lembre da palavra da fé que foi depositada aí dentro. Amém? Aleluia. Vocês estão com frio? Vocês estão tudo encolhidinhos. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus ele não olha as suas limitações, Deus não olha as suas imperfeições, mas Deus vai olhar o quanto você age à altura da palavra dele. Amém? Deus ele vai olhar o quanto você reage, quanto você usa a palavra dele. Sabe, Deus ele não vai olhar a sua capacidade, mas Deus vai olhar o quanto você confia na capacidade que ele depositou em você. Sabe, Deus ele vai olhar para você com a expectativa de que você responda à altura da palavra. Amém? Não confiando nos seus talentos, não confiando nos seus dons, não confiando na sua força, mas confiando nas estratégias, no Espírito Santo que mora dentro de você. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia.
Certa vez Deus chamou Moisés e pediu para ele enviar 12 pessoas, né? Lá em Números 13, antes de eu dar o plano de fundo. Em Números 13, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, pega 12 pessoas e envia, porque eu prometi uma terra para vocês e eu vou dar essa terra para vocês, mas envia 12 pessoas para vocês verem como é a terra, para vocês sondarem, para ver se realmente é assim como eu falei para vocês. É uma terra que manda leite e mel, né? Uma terra boa para se viver e tudo mais. E aí Moisés chama 12 pessoas e envia essas 12 pessoas. E essas pessoas vão, elas passam um tempo nessa terra observando e tudo mais, e elas voltam com um relatório para Moisés. Lá em Números 13, a partir do verso 27, começa a dizer assim, ó: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Só trazendo um contexto, né? Alguns versos antes fala que esses homens, eles cortaram cachos de uva nessa terra que Deus havia prometido. E era tão abundante lá que 2 homens tiveram que carregar esses cachos de uva. Imagina o tamanho, né? E aí eles apresentam para Moisés, né? Falam assim, ó, esse aqui é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jubizeus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem de Jordão. E pela margem do Jordão. Então alguns homens começaram a relatar para Moisés, falaram: olha, realmente essa terra ela é boa, realmente manda leite e mel, está aqui o fruto dessa terra, é uma terra top. Porém, você já vê como a pessoa está agindo na incredulidade quando ela manda isso aqui, ó. Porém, olha, eu estou crendo na minha cura. Porém, não, eu creio que Deus vai me dar tal coisa, mas usou isso aí, é a assinatura da dúvida. Mas, porém, veja bem, é tudo assinatura da dúvida. Esses homens falaram, ó, a terra é top. Realmente, é uma terra bem produtiva, manda leite e mel. É uma terra que, olha, é top. Mas, o povo que habita lá é um povo poderoso. É bem fortificada a cidade, é quase impossível de entrar. É uma terra que vai ser difícil. Tem gigante, os filhos dos gigantes estão lá, né? Então o povo, com esse relatório, eles começam a colocar pavor no povo de Israel. Porque todos os inimigos de Israel estavam naquela mesma terra. Só que aí se levanta um cara chamado Caleb, um jovem ousado. Ele. No verso 30, ele fala: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Sabe, Moisés, o Caleb, o povo naquele burburinho de que não vai dar certo, não vamos conseguir, tem gigante, olha pra gente, não sei o quê. Fala assim: ei, peraí. Vamos lá, vamos pelejar com esse povo. Porque certamente essa terra é nossa. É a nossa herança que o Senhor deu. Né? O homem cheio da fé. Só que os outros, eles estavam com foco na dúvida, com foco nos problemas. No verso 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Anoque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, E assim também éramos aos seus olhos. Trazendo numa versão Cleiton Paulino, revista atualizada. Ele estava dizendo assim para o povo: quem somos nós para ir lá? Nós somos verme pó, furúnculo de Jacó, frieira de Moisés, Rubinho. Nós somos nada perto desse povo. Quem somos nós para pelejar contra esse povo?
Aos nossos olhos, nós olhando para eles, nós nos consideramos como um gafanhoto. Se nós pensamos assim, imagina eles pensando a gente. Esse era o pensamento do povo. O povo estava nesse pensamento. Só que no capítulo 14, no verso 1, olha o que esse pensamento do povo causou na congregação. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo naquele deserto. Sabe, pessoas negativas, pessoas que trazem relatórios negativos, pessoas que só focam no erro, elas têm a capacidade de te paralisar, se você deixar. Porque essas pessoas elas estão tão envolvidas no erro, elas estão tão envolvidas no problema, tão envolvidas na aflição, na angústia, que elas vão conseguir te trazer um relatório detalhado de tudo. E se você não estiver preparado, elas vão te paralisar também. Pessoas paralisadas querem paralisar pessoas que estão em movimento. E esse era o desejo desses jovens. Eles trouxeram um relatório ao ponto de uma congregação inteira chorar e murmurar, desejando morrer do que possuir uma terra. Se vai morrer por morrer, morre lutando então, né? Mas o pavor falou tão alto que eles desejaram morrer no deserto, desejaram morrer no Egito, né? Diz aí, misericórdia. Não, agora eu digo para vocês, misericórdia, gente. Fala aí, misericórdia. Ah, amém, achei que vocês tinham ido já. Mas novamente se levantou um jovem ousado, Josué. No verso 6 diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jonas, esse cara aqui, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nelas, então nós, me perdi. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aleluia. Então precisou dois jovens ousados se levantar e falar assim: ei, vocês estão sendo rebeldes contra o Senhor. Lembra da promessa que Deus fez, lembra do que Deus falou, essa terra é nossa, é por herança nossa. Mas tem gigante, mas isso não vai mudar nada, porque se o Senhor falou, se o Senhor achou graça em nós, se o Senhor declarou que essa terra é nossa, então ela é nossa, vamos lutar contra esse povo, porque nós vamos prevalecer contra eles. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse texto aqui ele fala assim, porquanto são eles o nosso pão. Se aqueles 10 eram 12, né? Só Josué e Caleb que estavam com a visão de subir, mas os outros 10 não. Mas os outros 10 estavam se enxergando como um gafanhoto. Nós somos gafanhotos perante eles. Josué e Caleb estavam falando, eles são os nossos pães. São eles pães para a gente. Nós vamos subir, nós vamos pelejar e certamente nós vamos conquistar aquela terra. Amém? Você não está empolgado não. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Outro exemplo que eu gosto muito é de Abacuque. Abacuque no capítulo 1, ele faz uma série de questionamentos a Deus, ele começa a trazer um monte de relatório, né? Ele faz umas orações lá que só a misericórdia, ele precisa fazer o rema. Mas ele faz um relatório, né? Do que estava acontecendo. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará. Se tardar, espero-a, porque certamente virá e não tardará. Amém? Então,
Abacuque, ele apresentou para Deus os problemas, o que estava acontecendo ali, e Deus respondeu para ele. Você não faz o seguinte, eu vou te dar uma visão, você vai escrever essa visão, mas de uma forma tão clara, que até quem passe correndo consiga ler, consiga identificar a visão que eu te dei. Aí e Deus continua falando assim, mas fica tranquilo, a visão é para ainda esse tempo, pode ser que demore, mas mesmo se demorar, você espere, porque certamente ela se cumprirá. Amém? Então Deus deixou bem claro para Abacuque, falou, fica tranquilo, a visão vai se cumprir, vai acontecer, ainda que demore, mas vai acontecer. Amém? Aí no capítulo 3, Abacuque fez uma oração ao Senhor. De novo aquela oração de mimimi dele, né? Mas aí no meio da oração dele, ele se lembra das palavras do Senhor. E ele começa a dizer assim, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide, ainda que não haja fruto na vide, ainda que me decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malha sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Abacuque, ele entendeu que ainda que o cenário que ele estava vivendo não era o cenário que Deus prometeu para ele, ainda que aquele ambiente que ele estava não era o ambiente que Deus tinha falado para ele, mas por conta da visão estar clara dentro dele, ele olha para aquele redor e fala assim, ainda que eu não veja fruto, ainda que meu gado morra, ainda que toda circunstância, todo mundo esteja falando ao contrário, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou ficar com aquilo que Deus falou a meu respeito, eu vou ficar com o que Deus falou, eu vou me alegrar, eu vou exaltar a Deus, porque a visão vai se cumprir. Amém. Aleluia. 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 Sabe, muitas vezes você pode ter desanimado de algo que Deus te falou. Porque pode ter demorado. Aos seus olhos pode estar demorando. Vou dizer algo para vocês. Eu cheguei nessa igreja em 2017. Eu sou sempre péssimo com conta, não sei por que eu faço isso. Em 2017. E Deus falou para mim assim, eu já tinha feito discipulado, e eu limpava, quando era no outro prédio, eu era do pessoal do apoio e manutenção, da limpeza da igreja, top. Quer ver Deus falar com você? Venha limpar a igreja. Deus fala. E aí, num dia desses, a gente estava limpando a igreja, estava tendo discipulado, e Deus falou para mim assim, eu estava tendo discipulado, eu passei com o saco de lixo assim na lateral, e Deus falou para mim assim, um dia você estará ministrando para as novas turmas. Eu falei, glória a Deus. E eu guardei aquela palavra. No mesmo instante, eu olhei para a minha mão, saco de lixo. Olhei para lá, um microfone. Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não está certo, não está batendo aqui, fechando a conta. E eu guardei aquela palavra. E sempre orando ao Senhor, sempre, né? Lembrando ao Senhor as promessas que Ele faz. E até que surgiu uma oportunidade de ministrar no discipulado. E aí a liderança, ela convocou os líderes, né? Falou, olha, vai surgir uma oportunidade, nós vamos abrir as sessões para que vocês líderes possam ministrar no discipulado e tudo mais, tal. Mas com uma exceção, vocês precisam ter o rema. Eu não tinha um rema. Porque eu fazia um curso de inglês, eu não consegui cancelar a tempo para fazer o rema. Então eu comecei a fazer o rema em 2018. É difícil a vida do crente. E aí, eu falei, Senhor, eu ainda não tenho rema, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Né? E aí, peguei e conversei com a minha liderança na época e falei assim, nossa, eu queria muito, né, ajudar e tal, mas eu ainda não fiz o rema. Mas na próxima oportunidade que tiver, eu quero ajudar vocês. A minha liderança na época falou assim, você era uma pessoa que a gente estava no coração para ministrar na próxima turma do discipulado. Na hora, eu lembrei da promessa que Deus tinha me feito, de que na próxima turma eu estaria ministrando. Amém? Está feliz ou está com inveja? Sabe, ainda que
ainda que algumas coisas não façam muito sentido na hora, creia. Lembre o Senhor das promessas. Comece a trazer a sua memória. E aí, ainda no discipulado, eu ministrei, e na época a supervisão ficava junto com a gente na sala. A minha supervisão na época foi a Andréia. Vocês já entenderam como que foi? Foi assim, eu fui treinado no fogo, para vocês entenderem. Primeira matéria, ministrando no discipulado, minha supervisão era a Andréia, que é a diretora do Rema. Vocês entenderam já, né? Mais ou menos onde eu tinha entrado. Terminou a matéria, a gente tirou foto, tal, não sei o quê. O Senhor falou comigo assim: se prepara, porque em pouco tempo você estará ministrando na igreja. Eu falei, glória a Deus. Aí eu empolguei, meu irmão. Aí falei, agora deixa comigo, agora já sei o caminho. Empolguei. Passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3 anos. Quando fechou 4 anos de que Deus tinha... 4, vocês entenderam, né? 4 anos de quando Deus tinha falado comigo. Na semana que fechou 4 anos, eu tive a oportunidade de ministrar. Sabe, eu nunca quis apressar as coisas com Deus. Eu nunca quis acelerar as coisas. Eu sempre entendi que tinha um processo, sempre entendi que Deus precisava tratar coisas, forjar coisas. Mas eu nunca desanimei também. Se tem um versículo que eu carrego comigo, está lá em Hebreus, que ele fala assim, ó: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, não importa o tempo que demore. Não importa se demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Mas esse sonho parece estar tão distante. Creia somente. Creia. Traga a memória. Declare. Deus, ele vai cumprir. Amém? Aleluia. Agora a gente volta para cá. Aleluia. Em Marcos 4, 35, né? Marcos 4, capítulo 4, verso 35. Jesus, ele estava atendendo as multidões, Jesus, ele estava, né, com um povo. E aí no verso 35 fala assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e se houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, o cenário aqui era Jesus ele tinha atendido uma grande multidão já, e ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar, é necessário a gente ir para o outro lado. Só que no meio dessa travessia, Jesus, ele foi tirar uma sonequinha. Jesus, ele foi... Soneca é de Deus, irmão. Eu tirei uma soneca antes de vir ministrar. É de Deus, soneca. E Jesus, ele foi tirar uma sonequinha ali no barco. Tá de boa, na dele. Só que de repente se levantou uma grande tempestade. E a Bíblia fala assim que a tempestade ela está tão intensa que começou a encher o barco com água. O barco começou a se encher da água. E os discípulos apavorados ali, né, sem saber o que fazer, correram lá e chamaram Jesus. Falou: mestre, você não se importa que todos nós vamos para dentro do mar, não? O senhor não se importa com isso? E a Bíblia fala que Jesus acorda e ele fala para o mar: ei mar, quieto, vento, parou, sossega. Né? E a Bíblia fala que se fez uma grande calmaria. A Bíblia fala assim que ficou tudo calmo. Ele ainda olha para os discípulos e fala: vocês ainda não têm fé? Homens de pouca fé. Né? E eles olham, apavorados, olham um para o outro e falam assim: mas rapaz, mas quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é esse?
Sabe, eu vou dizer para você quem é esse. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Só que esse Jesus, Filho de Deus, ele tornou eu e você filhos de Deus também. Esse Jesus que deu ordem para a tempestade, é o mesmo Jesus que disse lá em Mateus 28:18, que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, e toda a autoridade foi passada para nós. E no nome dele, nós podemos fazer as mesmas coisas, e coisas maiores. Amém? Sabe, muitas vezes vai se levantar circunstâncias na sua vida, muitas vezes vai se levantar pessoas dizendo contra, vai se levantar pessoas falando assim, olha, esse sonho para você é grande demais, isso aí não vai acontecer. Ah, você tem um sonho de abrir uma empresa? Desiste, olha o estado do Brasil hoje, para que você vai fazer isso? Ah, eu tenho sonho de casar, para quê? Olha o casamento, a cada 3, 4 acaba. Ah, eu vou ter filho. Não, filho dá trabalho demais. Ah, eu vou... Não, abandona. Ei, eu dizer para você, nada do que venha de fora é maior daquilo que está dentro de você. Nada do que o mundo pode falar vai ser maior do que a voz do Espírito Santo dentro de você. Ainda que o mundo levante uma tempestade, ainda que o diabo faça um forró na sua cara, traga à memória as palavras de Deus. Traga à memória as promessas que Deus te fez. Traga à memória aquilo que Deus te falou. Ei, se o diabo falar que não vai dar certo, você não vai prosperar, você vai falir, a sua empresa vai falir, a sua casa vai, seu casamento acabou. Ei, olha para a palavra de Deus, olha para a Bíblia. Ah, o diabo está dizendo que vai acabar. Diabo, isso não muda nada, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. A palavra dele já me garante que eu sou mais que vencedor. A palavra dele me garante que eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero. Ah, você vai falir, diabo. Isso não muda nada. Aleluia. Ei, existem pessoas que elas vão te trazer uma palavra de ânimo. Elas vão te trazer uma palavra de conforto. Elas vão trazer direções de Deus para você. Mas existem pessoas que elas só vão trazer relatórios contrários, assinados pelo diabo. Existem pessoas que elas vão fazer você olhar após a tempestade. Mas existem pessoas que vão fazer você olhar para a água que está entrando no barco. Tem pessoas que vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro afundou. Mas tem pessoas que vai dizer, ei, mas ele foi o único que saiu do barco. Ande com pessoas que estiquem a sua fé. Pessoas que te estimulam a ser melhor. Pessoas que estimulam você a ir mais longe, a agir em fé, a andar em fé, a falar a fé. Seja influência onde você estiver. Sabe, Colossenses 3,15, Paulo fala assim, que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Sabe, toda vez que eu leio esse versículo, vem a imagem na minha cabeça de uma esponja. A esponja, quando ela está cheia, você aperta e sai água dela, né? O crente precisa ser assim. Quando apertado, quando estiver na pressão, quando estiver no vale, no deserto, o que vai sair vai ser palavra. O diabo vai te apertar por todos os lados. Ah, você é falido. Ah, obrigado, porque o Senhor é minha provisão. Ah, você é doente. Obrigado, porque Jesus já levou sobre si. Ah, mas seu casamento não vai dar certo. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Aleluia. A gente tem que estar num nível tão cheio, que quando as pressões vierem, quando as pressões baterem na porta da sua casa, você vai receber com fé. Você vai mostrar fé para elas. Aleluia. Aleluia. Não importa o que o diabo tem te mostrado. Não importa as circunstâncias. Não importa o que você tem visto aos olhos naturais. Não importa o que as pessoas têm mostrado para vocês. O que vai importar é a visão que Deus colocou dentro de você. Qual a visão que está aí dentro? Qual é o quadro que está pintado aí dentro? Essa é a visão. É nisso que você tem que olhar. É isso que você tem que seguir. As estratégias estão dentro de você. Amém? Eu já falei isso uma vez, mas o Senhor me trouxe à memória agora. De uma grande pintora na França.
E ela viu um morador de rua e ela falou assim: posso te desenhar? Ele falou: pode. Ele estava todo mal vestido, barba para fazer, todo, né? E ela começou a desenhar. Ela desenhou um homem bem vestido, barba feita, com a família ao lado. E o rapaz, ele começou a ver que os traços do desenho era dele. Ele falou assim: mas por acaso isso aí sou eu? Ela falou: sim, é você. Aí ele falou: mas eu não estou assim. Ela falou: mas é assim que Deus te vê. Sabe, Deus, ele tem um quadro pintado a nosso respeito. O diabo vai te mostrar o quadro que ele pintou, mas dentro de você já tem um quadro que Deus desenhou. Dentro de você já tem uma visão. Dentro de você já tem algo que Deus colocou, plantou no seu coração. Eu não sei porque eu estou batendo nisso, mas alguém aqui tem esse pensamento de empreender. Não olhe para a economia no Brasil. Não olhe para o que está acontecendo na economia, mas olhe para a visão que está dentro. Se Deus chamou para empreender, só faça. Não olhe as circunstâncias, não olhe. Mas, meu Deus, o real está desvalorizado, o imposto, eu pago 95% de imposto. Não olha para essas coisas, olha para a visão que Deus colocou dentro de você. Deus vai te dar estratégia. Aleluia. Não olha para essas coisas, não olha para as circunstâncias. O diabo, ele só quer fazer burburinho, o diabo, ele só quer trazer vozes. Não olha para isso, mas olha para a visão que está dentro. Olha para as direções do Espírito Santo. Amém. O diabo, ele é igual um golfinho. Ele só sobe fazer gracinha, depois afunda de novo. Sabe, nós precisamos colocar o diabo no lugar dele. A Bíblia fala que nós estamos sentados à destra de Deus. Amém? Nós estamos à destra de Deus. E a Bíblia fala que o diabo está abaixo dos nossos pés. O diabo só se levanta para falar se você deixar, se você levantar o pé. O diabo levantou para falar: sai daqui, cachorro, vai para lá. Você tem que colocar ele no lugar dele. Não tenha medo não, o diabo é um derrotado, o diabo é um falido, é um fracassado. O desejo do diabo é fazer com que você se torne igual ele é, fracassado, perdido, derrotado. Mas você é da fé, amém? Você é cheio da palavra de Deus. Aleluia, fica de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. As pressões lá fora, o cenário lá fora, isso não vai mudar o que já foi estabelecido por Deus. Isso não vai mudar o que está na palavra de Deus. Ainda que tudo esteja contra você, esteja contra os sonhos, os propósitos, as direções que Deus te deu, isso não muda nada daquilo que Deus colocou em você. Isso não muda nada das palavras liberadas. Isso não muda nada da visão que já está estabelecida no seu coração. Aleluia. Ei, Deus, ele não vai voltar atrás da palavra dele. Deus, ele não se arrependeu daquilo que ele falou. A Bíblia fala que os talentos, os dons de Deus são irreversíveis. Ele não volta atrás. Deus, ele não é homem para mentir. Deus, ele não é homem para se arrepender. Ele não volta atrás. Aquilo que foi liberado vai acontecer. Aleluia. O profeta Isaías, ele fala assim que toda palavra que saiu da boca de Deus, ele não volta para ele vazia, sem antes ter cumprido o propósito pela qual foi lançada. Aleluia. Essa visão que Deus colocou no seu coração não vai voltar para ele de forma vazia, mas vai acontecer, vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Você crê? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. 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 Pai, eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque ainda que as circunstâncias, Pai, ainda que as pressões, as aflições se levantem, nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Nós sabemos que a Sua palavra é a verdade, somente a verdade, Pai. Pai, nós nos agarramos, Pai, às Suas verdades. Nós nos agarramos às Suas direções, Pai. Pai, nós vamos ouvir, nós vamos seguir apenas as instruções do Espírito Santo, Pai.
Nós não vamos ouvir as vozes que vêm de fora, nós não vamos ouvir os burburinhos de fora, mas nós vamos ouvir a voz que está dentro de nós, a voz do Teu Espírito, Pai. Ainda que o mundo fale que vai fracassar, ainda que o mundo fale que não vai dar certo, nós nos agarramos às Suas verdades, Pai. Nós nos agarramos à Sua palavra, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. Toda palavra que sai da Sua boca vai se cumprir, nenhuma delas vai cair por terra, Pai. Nós acreditamos nos Seus sonhos, Pai. Nós nos submetemos, Pai, às Suas vontades. Sabemos que tudo aquilo, Pai, que foi liberado pela Tua boca, vai cumprir o propósito pela qual ela saiu. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados, gostaria de saber se entrou alguém aqui essa noite e você nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, ou por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você decidiu voltar, e hoje você decidiu voltar para os caminhos do Senhor, voltar a ser igreja, voltar a ser família. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém nessas condições? Se tiver alguém, levanta a mão. Eu gostaria de orar por você.